Já estamos de volta ao vivo para você para falar de um assunto extremamente importante, porque o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, determinou que a União desaproprie imóveis em que sejam constatados incêndios criminosos e desmatamento ilegal. As medidas devem ser adotadas caso haja a comprovação da responsabilidade do proprietário. Essa decisão foi tomada na segunda-feira em resposta a uma ação que tramita desde 2020. Para entendermos melhor sobre esse tema, eu converso agora com o advogado Dr. Tiago Amorim, presidente da Comissão do Agronegócio da OAB. Doutor, muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia, Bruno, é um prazer estar aqui falando para toda a audiência da TV Guanandi e estou aqui para auxiliar no que for possível. Tá certo. Doutor, vamos lá. Essa decisão, na verdade, do ministro Flávio Dino, não é algo novo, porque isso já está previsto na Constituição. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. O ministro apenas reafirmou na decisão dele o que a Constituição e o Código Florestal já prevê, né? Que em casos de degradação criminosa, dolosa, seja fogo, seja supressão irregular, que a União e os estados promovam as medidas para fazer a desapropriação do imóvel. Certo. E isso na prática muda alguma coisa ou não? Essa reafirmação dele? O que muda é a gente ficar num limbo entre o que pode ou não ser feito. O ministro trouxe essa responsabilização da União e dos estados, mas ele não definiu quais os critérios a serem adotados para que isso de fato aconteça. Quando a gente fala em dolo, a gente fala em vontade de fazer. O proprietário tem que ter tido a intenção de causar aquele dano. A mera culpa não pode ser objeto de desapropriação. Certo. Então, o ministro não trouxe ainda, né, e ainda nós não temos um regramento dizendo quais os órgãos fiscalizadores, como vai ser feita a defesa dos produtores, o que vai ser usado nessa defesa, se vai ter perícia, se não vai. Então, o que muda é essa, se a gente pode dizer, essa insegurança de como isso vai ser aplicado ou não. Certo. Isso foi uma decisão, um posicionamento monocrático, né? Ou seja, um ministro só reafirmou aquilo que já está previsto em lei. Há uma expectativa de que isso possa ser debatido e discutido em plenário para que os demais ministros coloquem seus posicionamentos e suas opiniões? A legislação prevê essa possibilidade de discussão colegiada, né? Discussão no plenário. Nós entendemos, e acredito que vai ser esse o rumo a ser seguido, que o ministro vai colocar isso em debate no plenário em virtude da relevância. Hoje nós estamos falando da produção rural e que é o número 1 na nossa balança comercial. Quando o senhor fala em relação à questão de, comprovação de que de fato o proprietário daquela área cometeu o crime sabendo que estava cometendo e querendo cometer aquele crime, de que forma que a gente consegue ou que os órgãos fiscalizadores podem ter para comprovar se havia ou não a ciência do proprietário para justamente separar aquilo que de fato tem que ter a responsabilização ali. Olha, não, ele de fato sabia ou não, um terceiro colocou fogo ou cometeu o crime sem a ciência do proprietário. Pois nós temos que ter uma atuação conjunta das instituições. O Poder Judiciário delimita a responsabilidade, dizendo, olha, a União e os estados têm que cumprir. O Ministério Público está ali para defender, né, tanto o interesse ambiental quanto dos proprietários, e os órgãos fiscalizadores devem ter a sua forma de fiscalização bem definida. É essa grande discussão hoje. Qual é essa forma de discussão? Como eles vão comprovar? Como vai ser dada a ampla defesa? Como vai ser dado o contraditório? Porque hoje, da forma que está, e a gente sabendo da amplitude do Brasil, fica muito difícil a gente não ter um receio de que isso possa ser utilizado de maneira enfraquecida ou até mesmo enviesada. E a gente fica nessa preocupação também, e acredito que o homem e a mulher do campo se preocupam com uma decisão dessa, porque vem num momento bastante inflamado, né? Onde nós tivemos um incêndio devastador no Pantanal o ano passado. A expectativa é que esse cenário se repita esse ano, mas no impacto um pouco menor, mediante essas chuvas que nós tivemos agora nos últimos dias. A fiscalização e a clareza dessa fiscalização é o que pode nortear e acho que trazer essa segurança. Agora, o senhor acredita que com esse posicionamento do ministro e abrindo para uma discussão em plenário,
né, amplamente, debatendo os ministros sobre esse tema, o senhor acredita que, após uma discussão em plenário, isso deve vir de forma mais clara e mais objetiva? A gente espera que sim. As instituições de defesa do produtor rural, elas estão agindo para que isso seja debatido de forma mais ampla, que os critérios sejam mencionados de forma clara e objetiva. Os procedimentos devem ser regulamentados. Só não causa insegurança jurídica caso a própria justiça e os órgãos consigam definir como o produtor vai poder falar que ele teve ou não culpa. Você mencionou aí os incêndios que nós tivemos no Pantanal e a gente tem que também dizer que esses incêndios nem sempre são causados. E a grande maioria das vezes não são causados por produtores rurais. Eles são comuns da região, da forma que são comuns também na região amazônica. Então a gente tem que deixar claro que existe sim o crime, tem que ter sim o combate ambiental, tem que ser rígido, como é rígido já hoje em dia, mas a gente tem que dizer também aos produtores, de alguma forma, uma forma institucional, que fiquem tranquilos, seu direito de propriedade vai ser resguardado e tudo vai ser investigado plenamente e vai ter direito à ampla defesa e o contraditório. Essa desapropriação da propriedade ali, ela deve ser ressarcida? Como que funcionaria isso na prática, doutor? A ideia inicial, quando essa ação foi proposta lá atrás, é que não fosse ter nenhum tipo de pagamento, de ressarcimento. Mas, quando veio a decisão monocrática, o ministro entendeu que essa indenização tem que ser feita com títulos da dívida agrária. E como é que fica essa questão do valor, então? Porque, assim, aí a gente entra num outro impasse, que é o que existe até hoje, né? Ah, não, nós vamos desapropriar, mas o valor é o valor original da terra ou o valor com o que já foi produzido, com as benfeitorias. Como é que fica essa decisão? Esse é a outra grande discussão. Então, assim, se nós ultrapassarmos a fase dos procedimentos bem regulamentados e da fiscalização bem feita, nós vamos entrar na discussão sobre a forma de indenização. A maioria das pessoas entende que a indenização por título da dívida agrária, ela acaba sendo um pouco injusta, porque ela pode ser paga ao longo dos anos, 5, 20 anos, e o valor que isso agrega ao bem é muito pouco. Então, causa talvez uma sensação de injustiça, uma sensação de punição, né? Tirar do produtor rural um bem que ele tem garantido pela Constituição Federal e entregar ao órgão público com um pagamento irrisório. Certo. E se, por exemplo, aí a gente entra até num... Eu quero provocar o contraditório aqui, porque eu acho interessante, nós temos um pouco mais de um minuto. Se de fato esse pagamento não for o valor real, porque teoricamente o produtor ele teria cometido um crime ciente, né? Isso não seria uma forma também de inibir um pouco aquela pouca parcela que de fato comete o crime de forma consciente? Sem dúvida, sem dúvida. É uma forma de punir e desmotivar que aquilo seja feito novamente. Eu, de novo, reforço. Eu acredito e confio que as normas ambientais devam ser rígidas e devam ser fiscalizadas. Agora, cabe aos órgãos de regulação organizar como vai ser feito ou não e instituir. E o título da dívida já está instituído há muito tempo no nosso país. Certo. Bom, conversei com o advogado Dr. Tiago Amorim, presidente da Comissão de Agronegócio da OAB-MS. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui no estúdio. Importante a gente debater esses temas, né, e trazer essa discussão para a nossa audiência. Obrigado, Bruno. Eu agradeço mais uma vez o espaço dado e reforço o posicionamento da nossa comissão, né, do agronegócio da OAB-MS, sempre no sentido de reafirmar a confiança nas instituições, desde que tudo seja claro, desde que tudo seja garantido e a ampla defesa e o contraditório seja dado ao produtor rural. Com certeza.